dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante. Pode-se comprovar que a economia está em conflito com os sistemas naturais da Terra nas notícias diárias de colapso de pesqueiros, encolhimento de florestas, erosão de solos, deteriorização de pradarias, expansão de desertos, aumento constante dos níveis de CO2, queda de lençóis freáticos, aumento da temperatura, tempestades mais destrutivas, derretimento de geleiras, elevação do nível do mar, morte de recifes de coral e desaparecimento de espécies. O desafio de nossa geração é reverter essas tendências, antes que a deterioração ambiental conduza a um declínio econômico de longo prazo, como ocorreu com tantas outras civilizações anteriores. Copérnico levou a uma revolução do pensamento no século XVI com seu modelo helocêntrico. Precisamos de uma igual mudança em nossa visão mundial, na forma como vemos o relacionamento entre a Terra e a economia. Nós, os economistas, vemos o meio ambiente como um subconjunto da economia. Nós, os ecólogos, por outro lado, consideramos a economia como um subconjunto do meio ambiente. Quanto mais a economia se tornar relativa ao ecossistema, e quanto mais pressionar os limites naturais da Terra, mais destrutiva será essa incompatibilidade. A economia é quem precisa se adaptar ao sistema terrestre, não a Terra se adaptar ao sistema econômico. Nós, economistas, somos mais propensos a pensar em termos lineares ou curvilíneos. Nós, ecólogos, pegando a dica da natureza, pensam em termos de ciclo. Economistas dependem do mercado para orientar tomadas de decisão. Respeito o mercado porque ele pode alocar recursos com eficiência que um planejamento centralizado jamais poderia igualar, como os soviéticos aprenderam a custo tremendo. Ecólogos veem o mercado com menos reverência, porque veem um mercado que não fala a verdade. Criamos uma economia que não pode sustentar o progresso econômico, uma economia que não pode nos conduzir ao destino desejado. Chega a 50% a área mundial que sofre pastoreio predatório, deteriorando-se em desertos. As florestas mundiais encolheram pela metade, desde a aurora da agricultura e continuam encolhendo. 2/3 dos sítios pesqueiros oceânicos estão sendo explorados além da sua capacidade. A pesca predatória hoje é a regra e não a exceção. A extração exagerada da água subterrânea é comum nas principais regiões produtoras de alimentos. Os pastos que fornecem grande parte da proteína animal mundial também estão sob pressão excessiva. À medida que a população humana cresce, também aumenta o tamanho dos rebanhos. Com 180 milhões de pessoas hoje no mundo tentando sobreviver, criando 3,3 bilhões de cabeças de bovinos, ovinos e caprinos, as pastagens estão simplesmente entrando em colapso com tamanha demanda. Ocorrem grandes movimentos migratórios na China devido à desertificação, causando o inchaço de algumas cidades. Os problemas de irrigação são tão antigos quanto a própria irrigação, mas essa é uma nova ameaça, que evoluiu no último meio século com o advento de bombas a diesel e bombas elétricas potentes. Os lençóis freáticos estão caindo sobre extensas áreas nos 3 principais países produtores de alimentos: China, Índia e Estados Unidos. Sob a planície norte da China, responsável por 25% da safra chinesa de grãos, o lençol freático está se reduzindo a um ritmo de aproximadamente 1,5 metro ao ano. Árvores estão sendo derrubadas ou queimadas mais rapidamente do que podem se regenerar ou ser plantadas. Colheitas predatórias são comuns em muitas regiões,
inclusive no sudeste da Ásia, África Ocidental e a Amazônia brasileira. Mundialmente, as florestas encolhem mais de 9 milhões de hectares ao ano, uma área equivalente a Portugal. Será que alguns desastres que comumente chamamos de desastre natural não seriam desastres antrópicos? Furacão Mitch. Uma das tempestades mais fortes a se originar no Atlântico atravessou o Caribe e estacionou por vários dias sobre o litoral da América Central. O prejuízo estimado de 8,5 bilhões de dólares na região aproximou-se do produto interno bruto de ambos os países conjuntamente, além da morte de cerca de 10 mil vidas. 4/5 das lavouras foram destruídos. Talvez a consequência mais perturbadora do aumento da temperatura seja o degelo. Nos últimos 35 anos, a espessura do gelo do Mar Ártico reduziu-se em 42%. Um estudo por 2 cientistas noruegueses projeta que, dentro de 50 anos, não haverá gelo na época de verão no Mar Ártico. Ao se iniciar o século XXI, a humanidade está sendo espremida entre desertos que avançam e mares que invadem terra dentro. A civilização está sendo forçada a recuar por forças que ela mesma criou. À medida que populações aumentam, as porções habitáveis do planeta encolhem. Haverá alguma dinâmica misteriosa para a ascensão e a queda das civilizações? Estamos aprendendo que o modelo de desenvolvimento industrial do Ocidente não é viável para a China nem para o próprio Ocidente, simplesmente porque não há recursos suficientes para tal. Os recursos globais de terra e água não poderão atender às necessidades crescentes de grãos da China, caso continue seguindo o caminho atual do desenvolvimento econômico. Para os maias, essa civilização do Novo Mundo foi o desmatamento e erosão do solo que se alocou à agricultura. A escassez de alimentos, por sua vez, pode ter provocado conflitos civis entre as diversas cidades maias na competição por alimentos. Da mesma forma que os sistemas de irrigação que definiram a antiga economia suméria tinham uma falha, o sistema energético baseado no combustível fóssil que define nossa economia moderna também a tem. Você sabia que os sumérios foram uma das civilizações extraordinárias? Só que havia uma falha ambiental do desenho do sistema de irrigação, que viria a solapar a economia agrícola. A água de trás das barragens era desviada para a terra, aumentando a produtividade das lavouras. Ao longo do tempo, essa infiltração elevou lentamente o lençol freático, até que chegou à superfície. A falha ambiental foi não haver previsão para a drenagem da água que se infiltrava para baixo. No ano passado, o Japão consumiu quase 10 milhões de toneladas de frutas do mar, caso a China, com uma população 10 vezes superior à do Japão, seguisse o mesmo caminho, precisaria de 100 milhões de toneladas de produtos do mar, todo o pescado mundial para a China. Os chineses já alcançaram os americanos no consumo per capita de carne suína e agora concentram suas energias em aumentar a produção de carne bovina. Para elevar o consumo per capita da carne bovina na China aos níveis dos americanos médios, serão necessários 49 milhões de toneladas adicionais. O efeito estufa é ocasionado pelos gases retentores de calor, esses originados principalmente pelo desmatamento e a queima de combustíveis fósseis. Nas 4 últimas décadas, a manta de gelo do Ártico perdeu 42% de espessura. A massa de gelo encolheu pela metade. Em 50 anos, poderá estar completamente sem gelo no verão. A Groenlândia perde 51 milhões de metros cúbicos de água a cada ano. Uma equipe de cientistas norte-americanos e britânicos divulgou em 1999 que as plataformas em ambos os lados da Península da Antártica estão recuando celeremente. A partir de meados do século até 1997, as áreas perderam 7 mil quilômetros quadrados, à medida que a manta se desintegrava. Em menos de um ano, perderam 3 mil quilômetros quadrados. O aumento da temperatura derrete as geleiras, que evaporam, condensam e se liquefazem em forma de chuva, gerando enchentes.
O nível do mar é um indicador sensível do aquecimento global, uma vez que afeta tanto a expansão térmica quanto o degelo de geleiras terrestres. As contribuições da expansão térmica e do degelo para o aumento do nível do mar são estimadas como aproximadamente idênticas. À medida que a temperatura da superfície do mar se eleva, particularmente nas regiões tropicais e subtropicais, o calor adicional que se irradia para a atmosfera provoca tempestades mais destrutivas. Temperaturas mais altas significam maior evaporação. A água que sobe forçosamente terá que cair. Durante os anos 60, os prejuízos econômicos causados por essas catástrofes em larga escala totalizaram 69 bilhões de dólares. Durante os anos 90, atingiram 536 bilhões de dólares, quase 8 vezes mais. Nos anos recentes, ocorreram tempestades tropicais extraordinariamente destrutivas, entre elas o furacão Andrew, que devastou uma grande faixa através da Flórida em 92. 6 anos depois, o furacão Georges, uma forte tempestade com ventos que chegaram próximos a 320 km por hora, permaneceu ao largo do litoral da América Central devido a um sistema de alta pressão que bloqueou seu trajeto normal para o norte. Ceifou 4.000 vidas e causou um prejuízo gigantesco de 10 bilhões de dólares a El Salvador e Nicarágua. Uma tempestade que atingiu a Venezuela em meados de dezembro de 1999 causou grandes enchentes e deslizamentos, ceifou 20.000 vidas e registrou perdas econômicas de 15 bilhões de dólares, inferior apenas ao furacão Andrew. A extração excessiva é hoje generalizada na China, Índia e Estados Unidos, 3 países que, em conjunto, colhem quase metade dos grãos mundiais. Os lençóis freáticos estão em queda sob a planície do norte da China, produtora de 25% dos grãos do país. Uma manifestação da escassez hídrica emergente são os rios secos. Vários dos principais rios mundiais hoje estão secos durante certo período do ano, deixando de alcançar o mar ou têm pouca vazão quando o atingem. Hidrologicamente, existem 2 Chinas. O sul, úmido, que inclui a bacia do Yangtze e tudo mais ao sul dela. E o norte, árido, que inclui a bacia do Rio Amarelo e tudo o mais ao norte. O sul, com 700 milhões de habitantes, possui 1/3 das terras agrícolas do país e 4/5 de seus mananciais. O norte, com 550 milhões de habitantes, tem 2/3 das terras agrícolas e 1/5 da água. A água por hectare de terra agrícola no norte representa 1/8 daquela do sul. O norte da China está secando à medida que a demanda pela água supera a oferta, exaurindo os aquíferos. A crescente e mal estruturada demanda da economia global sobre os ecossistemas está diminuindo a produtividade biológica da Terra. As florestas tropicais sadias não queimam, mas florestas fragmentadas podem ser enfraquecidas a ponto de incendiar-se facilmente pela ação de raios. Quando sistemas locais se deterioram, se reduz a capacidade de sustentação da Terra, disparando um ciclo autoalimentador de degradação ecológica e o aumento da pobreza humana. Nos 3 ecossistemas que fornecem alimentos,
terras cultivadas, pastos e pesqueiros, talvez o que mais se evidencia seja a pressão excessiva sobre os pesqueiros. Após a Segunda Guerra Mundial, o crescimento populacional acelerado e a renda em ascensão constante dispararam a demanda por frutos do mar. Só na segunda metade do século XX foi que as frotas pesqueiras começaram a explorar sistematicamente o potencial alimentício dos oceanos. No início dos anos 90, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que monitora a pesca oceânica, divulgou que todos os 17 principais sítios pesqueiros do mundo estavam sendo explorados além da capacidade sustentável, e 9 estavam em declínio. A incapacidade dos governos de cooperarem na gestão dos pesqueiros oceânicos significa que, ao invés de render o máximo pescado sustentável, indefinidamente, muitos pesqueiros foram explorados no limite do colapso. As áreas de desova e viveiros de muitas criaturas aquáticas estão desaparecendo, à medida que baixadas costeiras, manguezais e recifes de corais são destruídos. Além disso, o represamento de rios está privando muitas espécies de suas áreas de desova. Outros rios estão secando, com os mesmos resultados, e outros mais estão simplesmente poluídos demais para sobreviverem. Em abril de 1997, após longas negociações, chegou-se a um acordo em Bruxelas para reduzir a capacidade de pesca das frotas da UE em 30% para espécies ameaçadas, como bacalhau, arenque e linguado, no Mar do Norte, e 20% para estoques pescados excessivamente, como o bacalhau do Mar Báltico, o atum de barbatana azul e peixe-espada da Península Ibérica. A boa notícia foi que a UE finalmente chegou a um acordo para reduzir o pescado. A má notícia foi que essa redução não foi suficiente para conter o declínio dos pesqueiros da região. O resultado é que a crescente demanda mundial por frutos do mar não pode mais ser satisfeita pelos pesqueiros oceânicos. Para que seja atendida, será necessário ampliar a piscicultura, o que intensificará ainda mais as pressões sobre os recursos da terra. Danos a recifes de corais, que são viveiros de peixes em águas tropicais e subtropicais, também são expressivos. Entre 1992 e 2000, a parcela mundial de recifes gravemente danificados aumentou de 10% para 27%. Quando os recifes se deterioram, também se vão os peixes que deles dependem. No início do século XX, a área florestal mundial era estimada em 5 bilhões de hectares. Desde então, encolheu para 2,9 bilhões de hectares, aproximadamente o dobro da área cultivada mundial. As florestas remanescentes estão distribuídas mais ou menos equitativamente entre florestas tropicais e subtropicais, nos países em desenvolvimento, e florestas temperadas ou boreais nos países industrializados. O desmatamento é causado pela demanda crescente por produtos florestais e a conversão acelerada de áreas florestais para a agricultura. Em geral, isso significa que o mundo em desenvolvimento está perdendo 6,5% de suas florestas por década. Outra perda florestal é causada pelo desmatamento para a agricultura, geralmente através de queima, uma perda que está concentrada na Amazônia brasileira, e mais recentemente em Bornéu e Sumatra, na Indonésia. Após perder 97% da Mata Atlântica, o Brasil hoje destrói sua Mata Amazônica. Essa gigantesca floresta, aproximadamente do tamanho da Europa, permaneceu praticamente intacta até a década de 70. Desde então, destruiu-se 14% de sua área. Só em 1999 foram desmatados 17 mil quilômetros quadrados.
Hoje, vários países mantêm proibições totais ou parciais de extração de madeira em florestas primárias, incluindo Camboja, China, Índia, Nova Zelândia, Filipinas, Sri Lanka, Tailândia e Vietnã. Além disso, cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados, ou aproximadamente 9% da área florestal global remanescente, estão sendo reservados para parques ou áreas de preservação ambiental ou para outros fins conservacionistas. Em alguns casos, essas florestas estão sob proteção cuidadosa, mas frequentemente esses parques de papel só existem na teoria e na legislação inexpressiva que os criou. 1/10 da superfície terrestre é ocupado por terras cultivadas, mas o dobro disso é formado por pastos, terras muito secas, muito íngremes ou muito inférteis para sustentar uma produção agrícola. Essa área, 1/5 da superfície terrestre, a maioria semiárida, sustenta as 3,3 bilhões de cabeças de gado bovino, caprino e ovino mundial. E, considerando a conversão ineficiente de grãos em carne, maiores ganhos de produção só poderão ser possíveis através de alimentação do gado com mais resíduos das lavouras. Com a pastagem já chegando ao limite ou acima de sua capacidade, não são boas as perspectivas de ganhos substanciais futuros na produção de carne bovina ou ovina pelos pastos. Após a criação da Terra, o solo formou-se lentamente, ao longo do tempo, pela decomposição das rochas. Foi esse solo que sustentou o início da vida vegetal na Terra. À medida que a vida vegetal se disseminou, as plantas protegiam o solo da erosão eólica e hídrica, permitindo que acumulasse e sustentasse ainda mais vida vegetal. Esse relacionamento simbiótico facilitou a acumulação da camada superior do solo até que pudesse sustentar uma rica diversidade não apenas das plantas, mas também da vida animal dependente de vegetais. Infelizmente, muitos países não tomaram a iniciativa de reduzir a erosão do solo e estão pagando caro. Por exemplo, a produtividade perdida das terras agrícolas africanas, alimentadas pela chuva, praticamente toda devido à erosão do solo, reduziu a colheita anual em cerca de 1,9 bilhões de dólares. O desafio é conter a perda mundial excessiva da camada superior do solo em todas as terras, reduzindo-a abaixo até o nível da sua formação. O mundo não suportará a perda desse capital natural. Se não preservarmos a base da civilização, não poderemos preservar a própria civilização. Ao longo da história, houveram 5 grandes extinções. A última, que aconteceu há 65 milhões de anos, extinguiu os dinossauros e 1/5 de todas as formas de vida existentes. Foi um fenômeno natural. Estamos no estágio inicial da 6ª grande extinção. Pela primeira vez na longa história da Terra, uma espécie chegou a um ponto onde pode erradicar grande parte da vida. De que algumas tendências de degradação ambiental se reforcem mutuamente, acelerando o processo. Uma destas preocupações refere-se ao degelo. As florestas mundiais estão ameaçadas pelo fogo, pelas atividades madeireiras, queimadas agrícolas. As florestas estão desaparecendo. Os
lindos corais que vivem nos oceanos estão desaparecendo e perdendo sua cor pelo aquecimento da água. Nós temos um problema. Os cientistas ambientais estão avaliando os efeitos dos projetos após os economistas terem decidido quais investimentos realizar. E fica uma pergunta: quais são as chances de um economista sem experiência ecológica esquematizar independentemente projetos que criem em coletividade uma economia ambientalmente sustentável? Não muitas. Uma economia só é sustentável quando respeita os princípios da ecologia. Uma economia sustentável respeita a produção sustentável dos ecossistemas dos quais dependem: pesqueiros, florestas, pastos e áreas cultivadas. Na natureza, o resíduo de um organismo é o sustento do outro. Nutrientes são continuamente reciclados. E esse sistema funciona. Nosso desafio é reaplicá-lo no desenho da economia. A conversão de nossa economia numa ecoeconomia é uma tarefa gigantesca. O crescimento da produção mundial de bens e serviços, de 6 trilhões de dólares em 1950, passou para 46 trilhões em 2000. Causou devastação ambiental numa escala que nunca poderíamos ter imaginado meio século atrás. No futuro, a economia estará totalmente voltada ao meio ambiente. A indústria da reciclagem e as energias renováveis, principalmente eólica, solar e geotérmica, ocuparão um espaço significativo no mercado. Carros e ônibus serão movidos a células de hidrogênio ou energia elétrica, e não mais por gasolina. Com a utilização de novas fontes energéticas para a substituição do petróleo, diminuirão os conflitos por essa matéria-prima no Oriente Médio. A economia do carbono se transformará na economia do hidrogênio. Isso aumentará a demanda por profissionais capazes de aperfeiçoar cada vez mais as novas tecnologias. A substituição de veículos automotores por bicicleta nas grandes cidades já é uma realidade em alguns países. Cada vez mais, as cidades se adequarão às práticas ciclistas, com ciclovias por todos os lugares, além de assistência técnicas para quem escolher essa forma de locomoção. Essa ação poderá trazer uma melhoria na saúde da população, além de melhorar a qualidade do ar com menos emissão de gás carbônico. O ciclo dos materiais será fechado, sendo a reutilização e a reciclagem maneiras de gerar lucros para as empresas, o que já está ganhando forma atualmente. A reciclagem do papel será um desses ciclos, e isso diminuirá significativamente o desmatamento nas nossas florestas. A demanda por proteína animal será a nível sustentável, o que dará lugar à piscicultura. Para isso, será necessário o trabalho de ecólogos aquáticos, nutricionistas de peixes e veterinários marinhos. A reciclagem do esgoto será cada vez mais eficiente, tornando possível a reutilização da água. A arquitetura também entrará nessa onda. Cada vez mais, prédios em harmonia com o meio ambiente serão construídos. Além disso, serão utilizados materiais que maximizem o aquecimento, a refrigeração e a iluminação natural. É assim que poderemos chamar o futuro da economia, da indústria e das políticas públicas do futuro. Essa revolução pode ser comparada à revolução agrícola, que mudou totalmente o estilo de vida nômade para um estilo assentado, baseado no cultivo do solo. Pode ser comparada também à revolução industrial, que foi marcada pelo surgimento da energia à base de combustíveis fósseis, o que culminou com a crise ambiental que estamos vivendo. Mais do que uma mudança por novas tecnologias, novas descobertas ou novas fontes de energia, a revolução ambiental será uma mudança pela sobrevivência do ser humano e todos os seres habitantes do nosso planeta Terra. A criação de uma economia solar e de hidrogênio. Historicamente, o século XX foi o século dos combustíveis fósseis. Em 1900, o carvão já era consolidado como uma das principais fontes de combustível, e com o advento do carro, o petróleo começou a ganhar espaço. Em 67, o petróleo finalmente substituiu o carvão como base da economia energética mundial, e o gás natural ganhou popularidade nas últimas décadas do século, ultrapassando o carvão em 1999. O novo século marca o ocaso da era dos combustíveis fósseis.
John Brown, da British Petroleum, anunciou em maio de 97 que reconhece a seriedade da ameaça do aquecimento global e que a hora de considerar as dimensões políticas da mudança climática não pode mais ser ignorada e deve ser levada a sério por toda a sociedade. Em fevereiro de 99, Michael Bowling, da Arco, declarou numa conferência que já se vislumbrava o começo do fim da era do petróleo. A Shell Hydrogen e a Daimler Chrysler chegaram a acordo em 99 com o governo da Islândia para fazer o país a primeira economia mundial movida a hidrogênio. A Shell pretende inaugurar a sua primeira cadeia de postos de hidrogênio na Islândia. A base da eficiência energética. No início do governo Bush, a Casa Branca divulgou um planejamento eliminando a necessidade de se construir grande parte das 1.300 usinas propostas inicialmente. Também seria muito menos dispendioso e menos poluente. Embora a Europa esteja muito adiante dos Estados Unidos em eficiência energética, os países continuam a avançar individualmente. A China está hoje determinando o ritmo do aumento da eficiência energética e reduzindo as emissões de carbono. O potencial de investimento em lâmpadas fluorescentes compactas e a correspondente desativação de usinas elétricas não é apenas imenso, mas também rentável. Outra área com enorme potencial para a melhoria de eficiência é o combustível automotivo com os automóveis híbridos com eletricidade. No mínimo, o mundo deveria estar realizando todos os investimentos em eficiência energética que fossem rentáveis. Isso, por si só, reduziria o consumo mundial de energia a um volume considerável. Um esforço global bem-sucedido nessa direção reduziria os gastos em energia e ajudaria a diminuir a poluição atmosférica e perturbação climática, enquanto surgem novas fontes energéticas. Controlando o vento. A indústria eólica moderna nasceu na Califórnia, no início dos anos 80, mas logo após diminuiu o interesse dos Estados Unidos pela energia eólica, quase desaparecendo durante uma década. Ressurgindo na Europa entre 95 e 2000, liderado principalmente pela Dinamarca, a energia eólica quadruplicou mundialmente, uma taxa de crescimento comparável ao setor da informática. No início do milênio, em termos de capacidade geradora absoluta, a Alemanha surgiu como líder mundial, com os Estados Unidos em segundo lugar. Os avanços da tecnologia reduziram o custo da energia eólica de 38 centavos de dólar por quilowatt-hora nos anos 80 para menos de 4 centavos em 2001. O vento é uma fonte de energia imensa e mundial. As grandes planícies dos Estados Unidos são a Arábia Saudita da energia eólica. Somente 3 dos 51 estados dispõem de condições eólicas suficientes para atender às necessidades energéticas de toda a nação americana. A China pode dobrar sua capacidade geradora atual só com o vento. A Europa Ocidental, com alta densidade populacional, poderá atender a todas as suas necessidades com energia eólica marinha. Para agricultores e pecuaristas, descobrir o valor de seus recursos eólicos é como descobrir petróleo. A obtenção de eletricidade gerada pelo vento poderá ser utilizada para eletrolizar a água, formando hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é o mais simples dos combustíveis e totalmente isento de carbono. O excesso de produção da energia eólica pode ser armazenado sob a forma de hidrogênio e utilizado nas células de combustível ou turbinas a gás para gerar eletricidade, nivelando a oferta quando há variação dos ventos. Dentro dos Estados Unidos, desenvolve-se um novo lobby para a energia eólica. Além do setor eólico e dos ambientalistas, agricultores e pecuaristas também pressionam os legisladores a apoiarem o desenvolvimento dessa abundante alternativa aos combustíveis fósseis. Políticos percebem que o controle do vento pode contribuir para a segurança energética e estabilidade climática. E os consumidores que escolhem a eletricidade verde ajudam a estabilizar o clima. Essa é uma combinação vencedora. Transformando a luz solar em eletricidade. A tecnologia das células solares é relativamente nova. Em 1952, 3 cientistas descobriram que a luz solar, atingindo um material à base de silício, produzia eletricidade. A descoberta dessa célula fotovoltaica ou solar criou um imenso e novo potencial para a geração de eletricidade. Nos vilarejos mais remotos, já é mais econômico instalar células solares do que construir uma usina elétrica e conectar os vilarejos à grade. À medida que o custo das células solares se reduz, essa fonte de energia se torna mais competitiva frente às usinas de grande porte, centralizadas. Com uma cobertura fotovoltaica, o telhado de um prédio se transforma numa usina. Pela aparência externa, nada indica que as vidraças e janelas sejam na realidade pequenas usinas elétricas. O Japão, a Alemanha e Estados Unidos desenvolvem grandes programas de apoio à indústria de células fotovoltaicas. Contrariamente ao Japão, que depende de subsídios aos compradores do sistema de telhados solares, o governo alemão cobra um preço promocional pela eletricidade solar,
e faz empréstimos a juros baixos para encorajar investimento. O custo de células solares caiu de mais de $70 por watt de capacidade de produção nos anos 70 para menos de $3,50 por watt, explorando o calor da Terra. A energia geotérmica pode ser explorada economicamente quando está relativamente próxima à superfície, como demonstram fontes termais, geysers e atividade vulcânica. Contrariamente a poços de petróleo, que se exaurem, campos geotérmicos bem administrados produzem indefinidamente. Porém, a energia geotérmica é muito mais abundante em algumas partes do mundo do que em outras. Quando utilizada para calor, água quente ou vapor, é caracteristicamente bombeada do subsolo, extraído o vapor e a água reinjetada de volta à terra. A eletricidade pode ser gerada do vapor extraído diretamente ou do vapor produzido pela circulação da água nas fissuras das rochas quentes sob a superfície. Seu primeiro aproveitamento para a geração de eletricidade ocorreu na Itália, em 1904. O calor geotérmico é uma imensa fonte potencial de energia que não perturba o clima. Gás natural, combustível da transição. Em 1999, o gás natural superou o carvão como fonte mundial de energia, ficando atrás só do petróleo. Esse crescimento no uso do gás natural é exponencial, pois à medida que essa fonte energética cresce, o sistema de armazenagem e distribuição também se expande, abrindo caminho à futura mudança para uma economia de hidrogênio. O gás natural poderá suplantar o petróleo como a principal fonte mundial de energia dentro dos próximos 20 anos. O gás natural é uma fonte de energia de queima mais limpa, por ser menos intensivo em carbono do que o petróleo ou o próprio carvão. Emite quase a metade do carbono do que o carvão por cada unidade de energia produzida. As empresas de gás natural estão bem posicionadas para liderar a construção da economia solar e de hidrogênio, e caso haja investimento em geração de energia eólica, poderão utilizar essa eletricidade para eletrolizar a água e produzir hidrogênio. Alcançando a economia do hidrogênio. O uso do carvão cai 1% ao ano, sendo o primeiro combustível fóssil a atingir um pico e começar a cair. O crescimento espetacular da energia eólica é impulsionado pela redução dos custos. À noite, quando a demanda cai, a eletricidade de fazendas eólicas pode ser utilizada para mover geradores de hidrogênio, que produzirão combustível para automóveis, caminhões e tratores. À medida que a economia energética mundial for reestruturada, o restante da economia também mudará. Contrastando com a velha economia energética, em que um punhado de países controla a oferta, as novas fontes de energia estão amplamente dispersas. A geografia da atividade econômica será alterada, em alguns casos dramaticamente. Nações, outrora importadoras de energia, poderão se tornar autossuficientes e até exportar eletricidade ou hidrogênio. Uma das características da nova economia energética é a sua dependência muito maior de fontes de energia em pequena escala e descentralizadas. A transição de uma economia baseada no combustível fóssil ou carbono para outra baseada no hidrogênio de alta eficiência proporcionará oportunidades gigantescas de investimento e emprego mundialmente. Durante os anos 90, a energia eólica cresceu 25% ao ano e poderia duplicar durante uns poucos anos no início da década, enquanto a base fosse ainda pequena, mas depois o ritmo de expansão desaceleraria. A chave para acelerar a transição para uma economia de hidrogênio é fazer com que o mercado incorpore os custos ecológicos aos preços. A revista The Economist argumenta que há necessidade de se dar um tratamento igual e deixar o mercado agir. Isso significa acabar com muitos subsídios que sustentam o carvão e outros combustíveis fósseis, e introduzir um imposto de carbono, assegurando que os preços reflitam o dano que causam à saúde humana e ao meio ambiente. Capítulo 6. Projeto para uma nova economia de materiais. Nova York tem a produção diária de 12 mil toneladas de lixo. Hoje, o lixo é levado a cidades distantes, alguns com até 480 quilômetros de distância. Para este transporte, são necessários 600 caminhões. A eliminação do lixo da cidade se assemelha a uma operação militar. O que acontece em Nova York ocorrerá em breve em outras cidades, caso deixem de adotar programas abrangentes de reciclagem. Medidas simples, como a reciclagem de todo o papel, poderiam reduzir o comboio diário em 187 caminhões. Os períodos antigos da história da humanidade foram marcados pelos materiais que destacaram a era. A nossa era é simplesmente a era dos materiais. Uma era de excessos, cujo destaque não é o uso de qualquer material específico, e sim o gigantesco volume de materiais consumidos. Mundialmente, processamos ou consumimos 26 bilhões de toneladas de materiais.
são 20 bilhões de toneladas de pedra, cascalho e areia, 1 bilhão de toneladas de minério de ferro, 700 milhões de toneladas de minério de ouro. Das florestas são retirados 1,7 bilhão de toneladas de madeira. A escala da economia de materiais é muito maior do que podemos imaginar, simplesmente porque entramos em contato apenas com o produto final e não com o processo. A produção de alguns artigos podem ser incrivelmente destrutivas. Por exemplo, para a confecção de um par de alianças de ouro, o minério processado equivale a um buraco com 3 metros de extensão, 1,8 metros de largura e 1,8 metros de profundidade. O porte gigantesco da economia de materiais não é apenas fisicamente perturbador, mas também consome quantidades imensas de energia. Nos Estados Unidos, só o setor siderúrgico consome a mesma eletricidade das 90 milhões de residências do país. Produtos descartáveis. 2 conceitos surgidos no século XX determinaram o desenvolvimento da economia global: obsolescência programada e produtos descartáveis. Ambos foram empregados para promover o crescimento econômico e emprego. Quanto mais rápido os produtos se deteriorassem, mais cedo seriam descartados e mais rápido a economia cresceria. Nos automóveis, os modelos mudavam a cada ano, desvalorizando o modelo anterior. No vestuário, os desfiles mudam as tendências e, para muitas pessoas, autoestima é estar na moda. O surgimento da indústria do fast food assegurou o crescimento extraordinário do consumo de pratos, copos e utensílios descartáveis. Esses e outros materiais são constantemente levados por caminhões de lixo para aterros sanitários numa viagem só de ida pela economia. Atualmente, o novo desafio de descarte são os microcomputadores. Estes contêm uma gama de materiais muito tóxicos, como chumbo, mercúrio e cádmio, o que os torna mais difíceis de reciclar. Isso explica o porquê só 11% dos computadores são reciclados. Nos Estados Unidos, entre 1997 e 2004, cerca de 315 milhões de computadores se tornaram obsoletos. Materiais e o meio ambiente. Quantitativamente, as 833 milhões de toneladas de aço bruto produzido anualmente supera o uso de todos os outros metais juntos. É comparável a 24 milhões de toneladas de alumínio e 13 milhões de toneladas de cobre, segundo e terceiro lugar no ranking dos metais. Mundialmente, a indústria de alumínio consome a mesma quantidade de energia que todo o continente africano. Entre os metais, o ouro se destaca por sua produção diminuta e sua perturbação ambiental gigantesca. Cada tonelada de ouro requer o processamento de 300 mil toneladas de minério. 85% deste ouro extraído destina-se ao setor joalheiro. Ao longo da última década, desenvolveu-se o processo de cianetação do ouro, que reduz o custo da mineração, mas deixa para trás resíduos tóxicos. O cianeto é tão tóxico que a ingestão de uma colher de chá de 2% de solução de cianeto causa a morte em 40 segundos. Outra tecnologia comum na mineração utiliza mercúrio. O mercúrio se acumula no meio ambiente, concentrando-se à medida que se desloca na cadeia alimentar. Na Amazônia, garimpeiros de ouro despejam quase 100 mil quilos de mercúrio anualmente no ecossistema. Porém, não se sabe quando os efeitos da absorção do mercúrio sobre a população começarão a se manifestar. O ônus tóxico da Terra. Não se sabe exatamente quantos produtos químicos são fabricados hoje, mas, após o advento dos produtos quimiosintéticos, cuja maioria é de natureza orgânica, o número de produtos ultrapassa 100 mil. Um exame de sangue feito em um americano facilmente revelaria quantidades mensuráveis de no mínimo 200 produtos químicos que não existiam um século antes. A toxicidade da maioria desses produtos ainda não foi analisada. Aqueles comprovadamente tóxicos estão incluídos numa relação de 644 produtos cuja descarga no meio ambiente pela indústria deve ser informada à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. A exposição a produtos tóxicos, em níveis variados e em várias combinações, pode causar defeitos congênitos, danos ao sistema imunológico e sistema nervoso central, doenças respiratórias, disrupção dos sistemas endócrinos, do equilíbrio hormonal e quase todos os tipos de câncer. Os poluentes também causam dano ao meio ambiente. A chuva ácida, provocada pela emissão de dióxido de enxofre, danificou florestas em regiões industrializadas,
incluindo Europa, América do Norte e China. Uma pesquisa realizada em 2000 revela que 1/4 das florestas europeias está danificada. Em alguns países, os poluentes ambientais se acumularam a ponto de reduzir a expectativa de vida. Na Rússia, a expectativa de vida nos homens foi reduzida a 60 anos. Um dos grandes desafios que o mundo enfrenta hoje é como desintoxicar a Terra. Como faremos o ar seguro para respirar, a água segura para beber e o solo seguro para a produção de alimentos? Um passo importante foi dado em 2000, quando delegados de 122 países se reuniram em Estocolmo e aprovaram um acordo proibindo o uso de 12 produtos químicos mais tóxicos atualmente em uso. Se reestruturarmos a economia energética para estabilizar o clima, então a queima do carvão para a geração de eletricidade desaparecerá em grande parte. Se indústrias de reciclagem substituírem indústrias de mineração, o fluxo de poluentes será sensivelmente reduzido. Se os países proibirem o uso de recipientes descartáveis para bebidas, a exemplo da Dinamarca e Finlândia, então tanto a quantidade de energia quanto a de materiais utilizados na fabricação de garrafas sofrerão uma redução significativa. A função da reciclagem. Embora a reciclagem se justifique como uma alternativa economicamente atraente para custos crescentes dos aterros sanitários, ela também reduz em grande parte os danos ao ecossistema. Na reciclagem, os 3 materiais para enfoque são aço, cobre e alumínio. O aço produzido da sucata só utiliza 1/3 da energia exigida pelo minério virgem. E uma vez que não requer a extração do minério, elimina totalmente uma das causas da perturbação ambiental. Outro metal com efeito ambiental penetrante é o alumínio. Alguns produtos de alumínio são facilmente reciclados. O Japão é o atual líder na reciclagem de latas, com 79%. O Brasil vem em segundo lugar, com 77%. No Brasil, a reciclagem de latas de alumínio tornou-se uma grande fonte de emprego. Cerca de 150 mil brasileiros ganham a vida recolhendo latas usadas e levando-as aos centros de reciclagem. Apesar da alta taxa de reciclagem de latas, a taxa global de reciclagem do alumínio ainda é baixa. O fato encorajador é que a reciclagem de ambos, aço e alumínio, está aumentando, porém de forma lenta. Grandes quantidades ainda acabam em lixões. O replanejamento da economia de materiais. Construir uma ecoeconomia depende da reestruturação da economia de materiais, de forma a torná-la mais regenerativa do que destrutiva, substituindo o modelo linear atual de fluxo direto por um modelo circular que imite a natureza, fechando seu ciclo. O desafio é replanejar a economia de materiais para que seja compatível com o ecossistema. Essa iniciativa possui vários componentes. Inclui projetar produtos que possam ser facilmente desmontados e reciclados, replanejar processos industriais que eliminem a geração de resíduos, proibir o uso de recipientes descartáveis de bebidas, desenvolver e aplicar tecnologias que requeiram menos material, proibir a mineração de ouro ou o uso de soluções de cianeto e mercúrio, adotar impostos sobre aterros sanitários e eliminar subsídios para atividades ambientalmente destrutivas. Índia, 1965. A escassez de chuvas provoca uma crise alimentar, que foi contornada pelo desenvolvimento de um plano agrícola pelos Estados Unidos. Nossas reservas de grãos estão nos silos do Kansas, dizem os indianos. Foram desenvolvidas para o sucesso do plano agrícola 4 medidas fundamentais. A primeira medida foi adotar uma política rural de preços mínimos dos grãos, incentivando os agricultores. A segunda medida foi transferir as indústrias de fertilizantes do setor público para o privado. A terceira medida foi explorar os recursos hídricos subterrâneos para irrigação. E a quarta medida constitui
em disseminar rapidamente os cereais de alta produtividade já testados e aprovados para o uso na Índia. Entre 1965 e 1973, a Índia dobrou sua colheita e o plano agrícola obteve sucesso. No entanto, existe a previsão de um aumento populacional significativo na Índia até 2050, provocando a falta de recursos alimentares para manter famílias tão grandes, o que aponta para a necessidade de um controle populacional. Bem como a erosão do solo, exaustão de aquíferos e mudanças climáticas, que são as principais ameaças ao atual modelo de agricultura, não só na Índia como no mundo todo. Para muitos países que enfrentam déficits hídricos, o esforço de erradicar a fome, enquanto a população continua a crescer, assemelha-se a tentar subir uma escada rolante que desce. Entre 1950 e 2000, a produção mundial de grãos e carne bovina e caprina triplicou, superando o crescimento populacional. Mas, a partir de 1972, houve um declínio da produção desses alimentos, devido ao esgotamento da capacidade de uso do solo e dos recursos hídricos. Há 3 formas de elevar a produtividade de terras cultivadas. Primeira, elevar a produção por safra. Segunda, elevar o número de lavouras por ano através do cultivo múltiplo. Terceira, obter mais da colheita existente através do processamento dos resíduos agrícolas por ruminante para produzir carne e leite. À medida que as cidades cresciam no século passado, houve perturbações maciças no ciclo dos nutrientes, dificultando a devolução dos nutrientes nos dejetos humanos ao solo, tornando o mundo cada vez mais dependente de fertilizantes. Da mesma forma que os fertilizantes diminuem as limitações de nutrientes sobre a produção, a irrigação pode diminuir as limitações de umidade, permitindo que as plantas atinjam o máximo de seu potencial genético. Elevar a produtividade agrícola é basicamente um desafio biológico. Para a biotecnologia e suas inovações, fica o questionamento: quais os efeitos do uso de culturas geneticamente modificadas sobre o meio ambiente? No futuro imediato, uma combinação de exaustão de aquíferos e desvio da água de irrigação para aplicações não agrícolas poderá acabar com o crescimento histórico da área irrigada. Com o crescimento da economia para muitos países, poderá ser difícil manter, pelo menos, a área irrigada existente. A ciência econômica da água não favorece a agricultura. A indústria paga pela água 50 a 100 vezes mais do que a agricultura. Onde quer que o crescimento econômico e geração de empregos sejam o foco principal dos líderes políticos, a água escassa provavelmente irá para a indústria. A distância entre demanda e produção sustentável se alargará, assim como a queda anual dos lençóis freáticos, acelerando a exaustão dos aquíferos e abrindo caminho para uma queda súbita na oferta de alimentos. Há vários caminhos para aumentar a produtividade hídrica. Conferindo à água o seu real valor e evitando desperdícios, poderemos produzir avanços sistêmicos de eficiência. O uso eficiente da água na irrigação é a chave. Há muitos meios de irrigar a lavoura. Irrigação por sulcos consiste na condução da água em pequenos canais, ou sulcos paralelos às fileiras do plantio. Irrigação por inundação, aplicada tradicionalmente no arroz, está sendo hoje reavaliada, uma vez que pesquisas recentes demonstraram que, em algumas situações, a inundação periódica produz o mesmo resultado que a inundação contínua e consome menos água.
Irrigação por aspersão é frequentemente realizada com água subterrânea. A tecnologia de irrigação por gotejamento é o sistema mais eficiente de todos. Utiliza-se uma mangueira plástica com pequenos orifícios ou emissores que ficam ao nível do solo ou alguns centímetros abaixo. Reduz o consumo da água em até 70% e eleva a produção em até 90%. Em termos gerais, quanto mais rentável for uma lavoura e melhores os sistemas de conservação do solo e dos aquíferos, mais produtivo será o uso da água. A produção mundial de carne aumentou de 44 milhões de toneladas em 1950 para 233 milhões em 2000, um aumento mais que quíntuplo. Na conformação atual, a demanda crescente por proteína animal terá que ser satisfeita através da alimentação do gado em confinamento e dos peixes na piscicultura, todas altamente dependentes de rações concentradas. Assim, o grão está sendo transformado em proteína animal, e isso está determinando as tendências de produção. As áreas de confinamento existentes no mundo estão sendo mantidas, mas há pouco investimento devido basicamente ao alto custo. Além disso, é possível produzir em arrozais o peixe e o arroz conjuntamente. Satisfazer a demanda por proteína animal, onde a escassez hídrica deverá significar escassez de grãos, é um desafio para as políticas agrícolas mundiais. A dificuldade da erradicação da fome só se equipara à urgência em realizá-la. Uma importante iniciativa do lado da demanda, além da estabilização do crescimento populacional, é que os ricos se alimentem mais abaixo na cadeia alimentícia. As pessoas mais bem nutridas do mundo não são aquelas que estão no nível alto da cadeia, como os americanos, que consomem cerca de 800 kg de grãos por ano, principalmente sob forma de produtos pecuários. Tampouco são aqueles que estão no nível inferior da cadeia alimentícia, como os indianos, que consomem cerca de 200 kg de grãos por ano, mas são aquelas que estão no nível intermediário, como os italianos, que consomem 400 kg de grãos por ano. Na Itália, berço da dieta mediterrânea, a expectativa de vida é maior, aparentemente devido a um consumo menor de produtos pecuários. Para aquelas pessoas que vivem no nível alto da cadeia alimentícia, o deslocamento para um nível mais moderado melhoraria não apenas a sua saúde, mas também a saúde do planeta. Ao longo do último meio século, grande parte dos países importadores de grãos se tornou perigosamente dependente dos países exportadores. O risco que correm os países importadores de baixa renda é o aumento dramático do preço dos grãos, empobrecendo o maior número de pessoas num menor período de tempo, mais do que em qualquer outro evento na história. Uma das principais causas da fome é a indiferença dos governos, uma atitude que se evidencia frequentemente nas suas prioridades. A Índia, por exemplo, gastando atualmente 3 vezes mais para fins militares do que para a saúde e planejamento familiar, possui um arsenal nuclear capaz de proteger a maior concentração de pessoas famintas da Terra. A menos que os líderes políticos estejam dispostos a adotar medidas complexas para criar uma ecoeconomia agrícola, palavras bonitas sobre a erradicação da fome não têm significado algum.
O alastramento da insegurança alimentar poderá levar à instabilidade política, numa escala que destruirá o avanço econômico global. Em 2000, a área florestal da Terra cobria cerca de 3,9 bilhões de hectares, ou aproximadamente 30% da superfície do planeta. Entre 1990 e 2000, a FAO divulgou uma perda líquida de 94 milhões de hectares. A cada ano, os países em desenvolvimento perdem 2% de suas florestas, ou seja, 130 milhões de hectares, enquanto que países industrializados ganharam 36 milhões de hectares. A colheita de madeira em 1999 totalizou 3,28 bilhões de metros cúbicos, ou um pouco mais de 0,5 metros cúbicos per capita. A agricultura e a pecuária fazem pressões às florestas da terra, e assim ocorrem as perdas dos serviços chaves que as florestas prestam, o que poderá conturbar as economias locais em alguns países. A madeira é responsável por 7% do suprimento de energia no mundo e 15% nos países em desenvolvimento, representando 80% de toda a madeira colhida. 2 bilhões de pessoas dependem de florestas para o seu combustível. De 1980 a 1999, o consumo do papel aumentou 86%. Em 1999, foram produzidas 317 toneladas, que representa 52 quilos por pessoa no mundo. Dos cerca de 1,5 bilhão de árvores colhidas, mais de um quarto é cerrado em tábuas. Pega, mata e come. As florestas são ecossistemas altamente produtivos. Segundo Robert Constanza, os ecossistemas da Terra proporcionam 33 trilhões de serviços por ano, apenas ligeiramente abaixo dos 44 trilhões de bens e serviços fornecidos pela economia global. São as amigas e benfazejas árvores, que assim como os geysers, conseguem transmitir uma quantidade enorme de água do solo para a atmosfera. Uma árvore grande chega a colocar 1000 litros de água através da sua transpiração. 1000 litros. Se você pegar toda a Amazônia, você chega num número extraordinário, 20 bilhões de toneladas de água.
Sabemos que as florestas e a água formam uma dupla inseparável. Elas são como esponja, que absorvem a água durante as inundações e a restituem em período de seca. As florestas filtram os poluentes, os estocam ou os digerem. Plantas liberam antioxidantes que reagem com os poluentes. E isso favorece o próprio funcionamento das plantas, outro ciclo virtuoso. Em todo o curso da água das montanhas, até o mar, a vegetação é fundamental para fixar e estabilizar o solo, evitando a erosão. A silvicultura é a produção sustentável da madeira, de forma a garantir a capacidade das florestas de suprir tanto os produtos quanto os serviços. Promove equilíbrio entre extração e produção de produtos florestais que contêm o desmatamento. O mercado madeireiro pode ser utilizado para assegurar um manejo sustentável para as florestas por meio de programas de certificação de produtos florestais. ONGs e governos de países importadores estão exigindo que toda a madeira comercializada e produzida internacionalmente seja oriunda de florestas com manejo sustentável. Cerca de 24 milhões de hectares de florestas são certificados por organizações licenciadas pelo Conselho de Manejo Florestal. A Alemanha recicla 72% do papel por meio da coleta seletiva de recicláveis, como campanha para diminuir o volume de aterros. Se todos reciclassem a nível de Alemanha, 1/3 a menos de madeira seria necessário para fazer papel. A digitalização das informações também é uma forma de reduzir o uso de papel, como exemplo, o catálogo virtual. No Japão, 25 milhões de hashi por ano acabam indo para o lixo. Atualmente está sendo lançado um programa para reduzir o uso de palitinhos descartáveis, substituindo por não descartáveis. Outra forma de aliviar a carga é substituir os fogões a lenha para outros tipos nos países em desenvolvimento, bem como desenvolver fontes de energias alternativas como a energia eólica, solar ou geotérmica. 9/10 da extração mundial de madeira vem de florestas naturais e 1/10 de plantação. A produtividade média das plantações existentes é estimada em 6,6 metros cúbicos hectare ano. Com um manejo mais sofisticado e uso de espécies de crescimento rápido, pode-se aumentar em 10 metros cúbicos hectare ano. As limitações da silvicultura são a escassez de terras, e a escassez hídrica. A silvicultura poderá satisfazer grande parte da demanda mundial de madeira industrial. A área florestal que será protegida será muitas vezes maior.
A Nova Inglaterra, uma região agreste dos Estados Unidos, após ter diminuído a pressão das terras cultivadas, teve sua área florestada em um século. O mesmo aconteceu em milhões de terras agrícolas da antiga União Soviética e do leste europeu. No fim da Guerra da Coreia, a Coreia do Sul reflorestou as encostas das montanhas por todo o país. Isto explica por que a Coreia do Norte sofre regularmente com as enchentes e secas, enquanto a Coreia do Sul não. Na Turquia, um grande grupo lançou uma campanha de 10 milhões de pinhões para recuperar a cobertura arbórea e reduzir o escoamento e erosão do solo. A China está engajada em programas de reflorestamento no Alto de Yangtze para evitar enchentes e um cinturão de árvores no Nordeste para evitar expansão de deserto do Gobi. Vivemos num mundo em que a população urbana cresce aceleradamente. Hoje, mais da metade da população mundial vive em cidades, que não são planejadas para suportar tamanha densidade, além de serem projetadas para carros e não para pessoas. Em 1800, apenas Beijing, antiga Pequim, contava com 1 milhão de pessoas. Hoje, esse é o número mínimo de habitantes de pelo menos 326 cidades no mundo, e existem 19 megacidades com mais de 10 milhões de habitantes. Tóquio é a maior de todas as áreas metropolitanas do mundo, com quase 37 milhões de pessoas em seu território. Apesar das cidades cobrirem apenas 2% da superfície da Terra, elas são responsáveis por 78% das emissões de carbono. As cidades são desnaturais, e os recursos necessários para atender diariamente as grandes concentrações humanas estão muito acima do que os ecossistemas naturais podem suportar. A falta de planejamento das cidades resulta em problemas para suprir as demandas de serviços básicos, como água, alimentos, esgoto, transporte e lixo. Podem ser citados muitos exemplos de urbanização que não deram certo, mas a cidade de Atlanta, no estado americano da Geórgia, merece destaque. Nos anos 90, Atlanta se preparava para receber os Jogos Olímpicos. Um desenvolvimento rápido levou ao crescimento populacional, à construção de novas habitações e rodovias e a muita oferta de emprego. A cidade explodiu em tamanho e se tornou um pesadelo. Hoje, Atlanta tem altos índices de poluição do ar, engarrafamentos quilométricos e uma população insatisfeita e frustrada, na cidade em que se leva mais tempo para chegar ao centro do que em qualquer outra do país. O desenvolvimento acelerado da cidade não pensou nas pessoas e na criação de áreas diversificadas, unindo lazer, comércio e residências. Ao contrário, apostou na construção de bairros residenciais de baixa densidade e afastados do centro. Muita área, para poucas pessoas, tem por consequência a formação de grandes aglomerados humanos nas áreas restantes. A população de Atlanta acabou dependente do automóvel,
tendo que enfrentar percursos mais demorados, pagar mais impostos pelo território, e hoje se vê impossibilitada de dispor de um sistema eficaz de transporte coletivo, inviável por causa da baixa densidade populacional. O Texas Transportation Institute calculou em 1999 qual o custo e o tempo perdido em engarrafamentos nas cidades americanas. Nas 68 áreas analisadas, foi verificado que são perdidos 78 bilhões de dólares por ano, quase 300 dólares por cada americano. Incluídos aí estão 4,5 bilhões de horas perdidas no trânsito e quase 37 bilhões de litros de consumo excessivo de gasolina. O automóvel prometeu mobilidade e não cumpriu. À medida que as sociedades se urbanizam, cresce o conflito inerente entre automóvel e cidade. Hoje, quase todas as cidades do mundo têm problemas com os congestionamentos, o ruído e a poluição veicular. O problema é que esses cálculos não consideram o agravamento da poluição atmosférica causada pelos carros ou o efeito das emissões adicionais de carbono ao clima da Terra. Em Los Angeles, cada pessoa fica parada no trânsito cerca de 56 horas por ano, consumindo 84 litros de combustível a mais e resultando num custo de $1.000. Seattle e Atlanta não ficam atrás. Cada pessoa perde 53 horas por ano em engarrafamentos, consumindo mais de 80 litros de combustível desnecessários e custando mais de $900. Muitas outras cidades americanas estão na mesma situação. As pessoas trocam o tempo que poderia ser de lazer e de convívio com os familiares ou servir para a prática de esportes paradas dentro dos carros, poluindo. Em comparação a Atlanta, Portland diminuiu o crescimento populacional, o imposto territorial, o número de veículos com ocupante único, o tempo de percurso até o centro da cidade, a poluição atmosférica e o consumo de energia, ao mesmo tempo em que teve um aumento no número de postos de trabalho, na renda, na quantidade de quilômetros percorridos em menos tempo e na qualidade da vizinhança. Isso foi graças ao crescimento planejado, que a legislação do Estado exige, cobrando que cada município planeje seu crescimento nos próximos 20 anos, e a partir disso adapte a cidade às mudanças necessárias. Outra e mais fundamental questão está associada aos sistemas de transporte centrados no automóvel: a falta de espaço. Países como Bangladesh, China, Egito, Índia, Indonésia, Irã e Paquistão, por exemplo, não dispõem de áreas para acomodar sistemas de transporte centrados no automóvel e alimentar, ao mesmo tempo, suas populações. Cada vez mais terão que escolher entre o automóvel e a segurança alimentar. Em São Paulo, no Brasil, faltam áreas verdes para que as pessoas possam caminhar ou se exercitar, ou seja, gastar as calorias que consomem. Epidemiólogos veem isso como uma fonte crescente de doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, artrite, maior incidência de várias formas de câncer e a diminuição da expectativa de vida. E principalmente, fator causador da obesidade. No Brasil, o percentual de pessoas acima do peso já chega a 40%. Atualmente, o tempo de lazer é gasto em frente à televisão. As pessoas costumam passar a maior parte do seu tempo sentadas no trabalho ou no trânsito. Junto a isso, o consumismo desenfreado das cidades se reflete também nos alimentos, em sua maioria ricos em açúcar e gordura. A obesidade atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e mais de 1,5 bilhão de pessoas estão acima do peso. Tanto na China quanto na Indonésia, a incidência de obesidade nas cidades é o dobro da verificada no campo. No Congo, esse número é 6 vezes maior. E não basta fazer dieta quando não se faz exercícios. Com o nosso sistema metabólico desenvolvido durante milhões de anos pela atividade intensa na caça e na coleta, o exercício passa a ser um imperativo genético. Outro dano causado pelas cidades centradas no automóvel é o psicológico. A privação do contato com o mundo natural leva à neurose do asfalto, motivadora do declínio do bem-estar. O desafio é replanejar as comunidades, transformando o transporte público na peça central dos transportes urbanos, incrementado por calçadas, vias para caminhadas e ciclovias e pela substituição de estacionamentos por playgrounds. A
combinação de vias férreas, ciclovias e calçadas para pedestres é o sistema de transportes mais adequado para a obtenção de baixos custos e de um ambiente urbano sadio. Megacidades precisarão, é claro, de metrô subterrâneo para um deslocamento rápido de grande volume de pessoas. Já cidades de porte intermediário podem utilizar o transporte leve sobre trilhos, ganhando em eficiência. Implantados, os nódulos desse sistema ou as proximidades das estações tornam-se ideais para a concentração de prédios comerciais, residenciais, fábricas e lojas, atraindo o maior número de pessoas ao serviço. O método mais eficaz para reduzir as emissões de carbono e auxiliar no consumo de calorias é a substituição dos automóveis pela bicicleta, nos percursos curtos. A bicicleta proporciona versatilidade para complementar o sistema ferroviário, e suas atrações são várias. Alivia o congestionamento e o ruído, diminui a poluição, reduz a obesidade, aumenta o preparo físico, não emite dióxido de carbono e é acessível para bilhões de pessoas que não podem comprar automóveis. O veículo que prometia mobilidade e a trouxe principalmente às sociedades rurais, não pôde proporcionar mobilidade às cidades. O fato é que quanto mais as pessoas tentam adquirir mobilidade por meio do uso de veículos próprios, se tornam gradativamente menos móveis. Prefeitos e planejadores urbanos em todo o mundo estão começando a repensar o papel do automóvel nos sistemas de transportes urbanos. Algumas cidades estão aumentando dramaticamente a mobilidade de suas populações, afastando-se dos automóveis. A cidade de Curitiba, no Brasil, idealizou um sistema de transporte alternativo, barato e acessível, baseado em ônibus com centrais de conexão. Desde 1974, mesmo que 1/3 da população possua carros, 2/3 de todos os percursos da cidade são realizados em ônibus. A população dobrou desde o início do sistema e, mesmo assim, o uso dos automóveis caiu na cidade em cerca de 30%. Caracteristicamente, as cidades mais dependentes do automóvel têm mais congestionamento e menos mobilidade do que aquelas que oferecem um número maior de opções de transporte. Se os governos continuarem a investir os recursos em projetos voltados ao uso de automóveis, acabarão construindo um sistema para uma pequena parcela da população. Reconhecer agora que a grande maioria da população mundial jamais possuirá um automóvel pode resultar numa reorientação fundamental no planejamento e investimentos em sistema de transporte variado. O mundo se vê forçado a reconsiderar o papel futuro do automóvel nas cidades. É irônico que os próprios carros e caminhões, que viabilizaram a urbanização maciça, hoje contribuam para a deteriorização das cidades. Capítulo 10. Reduzir fertilidade para estabilizar a população. Avançar ou retroceder. A África em colapso, preenchendo a lacuna do planejamento familiar. O papel da educação feminina. O uso de novelas e seriados. Parando em 2. A população mundial duplicou nos últimos 60 anos. No início da agricultura, há 10 mil anos, o mundo era habitado por cerca de 8 milhões de pessoas. Esse número é menos de 1/3 do tamanho da cidade mais populosa do mundo atualmente, Tóquio. Já conta com mais de 36 milhões de habitantes. O crescimento da população foi motivado primeiro pelos avanços no cultivo, depois foi estimulado pela Revolução Industrial e disparou a partir de 1950, com a mecanização rural e seleção de sementes e o uso de fertilizantes e inseticidas. As Nações Unidas projetam que a população passará dos atuais 7 bilhões para 8 bilhões em 2025 e 9 bilhões até 2050. Continuando a tendência atual, esse aumento irá ocorrer principalmente nos países em desenvolvimento. Duas razões podem diminuir esse acelerado crescimento: planejamento para famílias menores ou aumento nas taxas de mortalidade. Para garantir famílias menores, são necessárias ações conjuntas dos governos nacionais e da comunidade internacional. Se essa mudança não ocorrer rapidamente, a carência de terra e escassez hídrica poderão se tornar incontroláveis, tendo como resultado a instabilidade política, o declínio econômico e o aumento dos índices de mortalidade. Avançar ou retroceder.
As alterações que ocorrem no crescimento populacional ao longo do tempo podem ser explicadas pelo modelo de 3 estágios. No primeiro estágio, as taxas de natalidade e mortalidade são altas e o crescimento populacional fica estabilizado. No segundo, o crescimento é acelerado pela queda nas taxas de mortalidade e pela continuidade nos nascimentos. Já no terceiro, as taxas de natalidade caem juntamente com os índices de mortalidade, garantindo a estabilidade da população com melhores condições de vida. A ideia é que os países passem diretamente do primeiro para o terceiro estágio. Mas o que pode causar o crescimento das taxas de mortalidade em países específicos? A fome? Guerras? Surtos de doenças? Desintegração social? Hoje, 3 ameaças são identificadas como alavancas para o aumento das taxas de mortalidade: epidemia de HIV, exaustão de aquíferos e fome de terra. A escassez hídrica é uma das consequências do crescimento populacional contínuo e descontrolado. Como a irrigação é a atividade que mais consome água, hoje 40% dos alimentos produzidos depende da irrigação. Se faltar água, vai faltar alimento. O número de mortes por fome e má nutrição, que já alcança 6 milhões por ano, pode aumentar. A tendência é que a área de grãos por pessoa diminua de 16 hectares para 6 hectares. O abastecimento natural de água é fixo. Uma população crescente terá sua quantidade de água por pessoa reduzida ao longo do tempo, impedindo inclusive a satisfação de necessidades básicas como produção de alimento e saneamento. A África em colapso. Déficit hídrico e carência de terra são questões cruciais do crescimento populacional. Se não forem solucionadas, serão mais um desastre. A epidemia de HIV hoje na África perde mais de 6 mil vidas por dia. É como se 15 aviões jumbo lotados caíssem todos os dias, sem deixar sobreviventes. No mundo, o vírus mata 5.700 pessoas a cada dia e outras 6.800 pessoas são contaminadas. As doenças infecciosas causam mais danos aos idosos e às crianças. Já o vírus de HIV atinge principalmente a jovens e adultos que atuam como força de trabalho. A longo prazo, esses números representam problemas econômicos como queda na produção de alimentos, deterioração dos serviços de saúde e desintegração dos sistemas de educação. Para evitar as quedas de investimentos e acelerar o progresso econômico, a África precisa conter a disseminação do HIV. Será necessária também a cooperação entre os países para promover a educação e efetivar programas de assistência social e financeira às famílias, preenchendo as lacunas do planejamento familiar. A Population Council informa que 42% de todas as gestações no mundo em desenvolvimento são indesejadas. Dessas, 23% acabam em aborto. A conclusão é que 1/3 do crescimento populacional projetado será decorrência de gestações indesejadas. O planejamento familiar deveria ser acessível a todos os casais. Já existem muitos métodos para reduzir as gestações indesejadas e o controle de natalidade. Anticoncepcionais, abortos médicos, a pílula do dia seguinte, acesso e estímulo ao uso de preservativos. Em alguns países como o Egito, Índia, Paquistão, as mulheres são privadas de planejamento familiar ou por falta de conhecimento ou devido a valores culturais e religiosos, e até por desaprovação dos familiares. Ter muitos filhos até pode ser questão de sobrevivência em alguns países em desenvolvimento, pois eles ajudam na renda e representam segurança para a velhice. Mas, se os governos não agirem logo para a estabilização da população em um nível sustentável, a expansão da população chegará a um ponto em que a deterioração ambiental irá prejudicar o progresso econômico. O papel da educação feminina.
Em 1999, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos mostrou que mulheres com maior nível de educação têm menos filhos. Outro fator que barra o crescimento das famílias é custo para manter as crianças na escola. O investimento em educação é a chave tanto para uma vida melhor para os filhos quanto para a segurança na velhice. É a maneira mais eficaz de romper o ciclo da pobreza, já que a instrução tende a passar de uma geração a outra. Investir na educação de meninas e moças pode reduzir a pobreza e acelerar o desenvolvimento de um país. O investimento de 2,3 bilhões de dólares em educação pode trazer um retorno de 20% ao ano, enquanto o investimento de 1 trilhão de dólares que os países em desenvolvimento planejaram investir em novas usinas elétricas na última década trouxeram o retorno de no máximo 6%, em alguns casos até menos. O uso de novelas e seriados. A população é influenciada pelos veículos de comunicação, principalmente pela TV. Eles podem levar a mudanças de atitudes sobre saúde reprodutiva, igualdade de gêneros, tamanho da família, proteção ambiental e prevenção do HIV. No México, por exemplo, uma novela apresentava um problema em família. A esposa não desejava ter o terceiro filho, mas o marido não se importava. Ela procurou ajuda em programas sociais e atingiu seu objetivo. No dia seguinte à exibição desse episódio, percebeu-se muita procura da população em programas do governo sobre esse assunto, que ajudou a conter o crescimento populacional, reduzindo a taxa de natalidade em 34%. Parando em 2. Desde os anos 50 se tem conhecimento das projeções populacionais, mas pouco ou nada tem sido feito para analisar a relação entre o tamanho das populações atuais e futuras e a capacidade da Terra de satisfazer as necessidades básicas das pessoas, como água e terra cultivável. Projeções máximas das Nações Unidas cogitam que o mundo pode chegar a ter 11 bilhões de pessoas em 2050. A única opção humanitária possível é a redução do número de filhos por casal, para no máximo 2. Ou a escassez de terra e água, que já provoca guerras, fome e mortes, poderá se alastrar. A questão hoje não é se os casais podem ou não sustentar individualmente mais de 2 filhos, mas sim se a terra terá condições de sustentar mais de 2 filhos por casal. O uso de um recurso de alto valor, como uma árvore, para uma finalidade de tão pouco valor como madeira, impõe um custo econômico à sociedade. Custo esse que, se acumulado, a longo prazo, representa não apenas a falência de países, mas também da vida. Se faz necessário o uso de instrumentos normativos que podem ser utilizados para reestruturar a economia tradicional. Dentro desses instrumentos estão política fiscal, regulamentos governamentais, selo ecológico e licenças negociáveis. Repensar na nossa organização econômica é urgente, visto que a economia imposta é baseada em política fiscal que reflete os objetivos de outra era. Época em que se deu o interesse das nações de explorarem seus recursos naturais o mais rápido e competitivamente possível. Essa era já se foi. Hoje, deve-se atentar para os recursos naturais que cada vez mais são escassos. A meta deve ser reestruturar o sistema fiscal, para que os preços reflitam verdadeiramente as necessidades dos seres vivos. Falemos então da ferramenta mais fundamental dentre essas, capaz de viabilizar esse fim, o leme fiscal. Algumas metas ambientais, como limitação do pescado num pesqueiro e destinação adequada ao lixo nuclear, só podem ser atingidas através de regulamentos governamentais. Edwin Clark, ex-economista da Casa Branca, observa que essa ferramenta é mais vantajosa nesses casos, pois não requer a implantação de estruturas normativas complexas. Em alguns casos, é simplesmente mais eficaz vedar atividades ambientalmente destrutivas do que aplicar impostos proibitivos, por exemplo. No entanto, mesmo com isso em mente, a observação de forma alguma visa tirar crédito da mudança de paradigmas capazes de serem realizadas pela reestruturação fiscal.
É saliente o fato de que essa é a chave para eliminar danosas distorções econômicas, como, por exemplo, o majoritário descaso que nossas relações comerciais atribuem à verdade ecológica dos produtos. Um mercado que fale a verdade ecológica incorporará o valor dos serviços do ecossistema. Por exemplo, quando compramos móveis de uma empresa de produtos florestais que se dedica à derrubada de árvores, mais do que pagar pelos custos da extração e transformação das toras, devemos contabilizar o custo das enchentes verificadas na jusante e a ocorrência de processos erosivos. O desafio é utilizar impostos e subsídios para ajudar o mercado a refletir não apenas os custos e benefícios diretos das atividades econômicas, mas também os indiretos. Se reestruturássemos o sistema fiscal dessa forma, a derrubada impensada de árvores certamente cessaria, visto que o custo das enchentes e demais desastres ambientais estariam sendo contabilizados financeiramente pela economia. Impostos podem ser incorporados nos preços da produção de bens ou na prestação de serviços, sinais que identificam quais destes estão ou não de acordo com os interesses ambientais. A vantagem dessa medida é a eficiente transmissão de informação que se perceberia, praticamente, para todas as áreas da sociedade. Via mercado, tem-se para os tomadores de decisões influência para que hajam conforme as atitudes ambientalmente corretas. Da mesma forma, o alto valor de um produto comunica ao consumidor acerca da preocupação que se tem no uso irracionalizado do mesmo. Assim, teria-se já a adesão à sustentabilidade, dado que seria estimulado, por exemplo, como a população se deslocaria no trânsito e o que pediriam para almoçar. O remanejamento fiscal envolve a composição dos impostos, mas não o nível. Significa reduzir impostos sobre a renda, compensando-os com impostos sobre atividades ambientalmente destrutivas, como emissões de carbono, de enxofre, mineração de carvão, aterros sanitários e propriedade de veículos. Além disso, o remanejo é atrativo, pois ajuda a criar postos de trabalho. O uso de matérias-primas recicladas, por exemplo, aumenta o número de empregos, visto que a reciclagem é uma atividade de mão de obra intensiva. Complementar a tudo, vale dizer que cabe aos governos assegurar que estes impostos não impliquem em regressão social. Já se constatou que em um ano, pelo menos 700 bilhões foram gastos subsidiando atividades ambientalmente destrutivas. Autores, na época, observavam: há algo de inacreditável sobre o mundo que gasta bilhões de dólares anuais para subsidiar sua própria destruição. Na realidade, os governos estavam gastando 700 bilhões do dinheiro dos contribuintes para incentivar o consumo de água, queima de combustíveis fósseis, aquisição de automóveis. É lastimável constatar que os governos estão gastando anualmente tanto dinheiro para encorajar o consumo de combustíveis fósseis, numa época quando aumenta tanto os níveis atmosféricos de dióxido de carbono, quanto a preocupação mundial sobre a mudança climática. Esse subsídio destrutivo é apenas um exemplo de todos que precisam ser eliminados. O desafio é remanejá-los, retirando-os das atividades ambientalmente destrutivas e aplicando-os naquelas que ajudem a construir uma ecoeconomia. Exemplos de atividades ambientalmente construtivas são investimentos em energia renovável, plantio arbóreo e planejamento familiar. Esses impostos e subsídios foram usados juntos. Aí, tem-se exemplo do uso eficaz da política fiscal para atingir o meio ambiente desejado. O potencial para a criação de uma economia ambientalmente sustentável através da reestruturação fiscal é gigantesco. A ciência econômica do remanejamento de impostos e subsídios destrutivos para construtivos é tão atraente quanto sua lógica é convincente. A rotulagem de produtos produzidos através de práticas ambientais seguras permite aos consumidores votarem com seus bolsos. O selo ecológico é utilizado em muitos setores da economia, inclusive para identificar eletrodomésticos eficientes, produtos florestais oriundos de florestas de manejo sustentável, produtos pesqueiros da pesca sustentável e eletricidade verde de fontes renováveis. Entre os mais novos selos ecológicos está o que foi concedido pelo Conselho de Manejo Marinho para frutos do mar, onde um pesqueiro precisa demonstrar que está sendo manejado sustentavelmente. Conforme o Conselho, primeiro deve ser manejado de forma que não se retirem mais peixes que possam ser substituídos naturalmente, nem elimine outras espécies através de práticas pesqueiras danosas. Segundo, deverá operar de forma a assegurar a saúde e a diversidade do ecossistema marinho do qual depende. Finalmente, deverá respeitar as leis e regulamentos locais, nacionais e internacionais.
O Fundo Mundial para a Natureza, junto com outros grupos, fundou o Conselho de Manejo Florestal, cuja função é prestar informações sobre práticas de manejo florestal dentro do setor de produtos florestais, determinando o padrão e fornecendo o selo de aprovação. Contudo, o trabalho efetivo é feito pelas organizações nacionais. O Fundo Nacional para a Natureza descreve o sistema de certificação como uma forma de identificar a madeira e produtos de madeira que venham de fontes bem manejadas em todo o mundo, através de um selo claro, preciso e facilmente identificável, dando aos consumidores a informação necessária para apoiar uma boa silvicultura através de suas compras de produtos florestais. Para dar apoio a esse programa de certificação, redes florestais e comerciais foram implantadas na Alemanha, Áustria, Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, países nórdicos, Reino Unido, Rússia e Suíça. Outro produto que está recebendo selo ambiental é a eletricidade. Nos Estados Unidos, muitas comissões de serviços públicos estão exigindo que as concessionárias ofereçam aos consumidores opções de energia verde. E frequentemente se surpreendem com o número de consumidores aparentemente dispostos a pagar mais pela eletricidade, a fim de ajudar a assegurar um clima estável para as gerações futuras, evidenciando a demanda que está forçando muitas concessionárias a entrarem numa corrida em busca de uma fonte adequada de eletricidade verde. Outros tipos de selo ecológico incluem os selos de eficiência aplicados em eletrodomésticos, que atingem um determinado padrão no consumo de eletricidade ou de outras formas de energia. Também há selos verdes fornecidos por grupos ambientais e governamentais em nível nacional. Entre os mais conhecidos, destacam-se o Blue Angel da Alemanha, Environmental Choice do Canadá e o Energy Star da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Impostos ambientais e licenças negociáveis são instrumentos econômicos que podem ser utilizados para atingir objetivos ambientais. Licenças têm sido utilizadas com sucesso. Na Austrália, o governo estimou a produção sustentável do pesqueiro e emitiu licenças totalizando esse volume, fazendo com que os pescadores dessem lances para essas licenças, assim restringindo o pescado. O governo dos Estados Unidos propôs licenças negociáveis como forma de atingir as metas de redução de carbono no Protocolo de Quioto. As licenças são desejáveis quando há um objetivo específico, ou se a finalidade for estimular uma tendência de longo prazo, então impostos gradativos, ao longo do tempo, podem ser preferíveis. Impostos e subsídios destinados especificamente a atingir objetivos ambientais ainda não são generalizados. Na Europa, o remanejamento fiscal ainda é incipiente, não excedendo mais de 3% da receita oficial de qualquer país. Os governos têm utilizado impostos ambientais para reduzir a descarga de metais pesados no meio ambiente na Holanda, ou o uso de gasolina com chumbo em países como a Malásia, Tailândia e Turquia, mas ainda nenhum governo discutiu seriamente a adoção de um imposto de carbono que elimine gradativamente o consumo de combustíveis fósseis. Os benefícios potenciais da reestruturação fiscal são óbvios. Política fiscal, inclusive o remanejamento tanto de impostos quanto de subsídios, é a chave para o sucesso na construção de uma ecoeconomia. A redução de subsídios na mineração não só torna os metais produzidos do minério virgem mais caros, por exemplo, como também encoraja indiretamente a reciclagem de metais. Igualmente, a elevação do preço da gasolina, através de um imposto sobre carbono que reflita o custo real para a sociedade da queima desse combustível, permeará toda a economia enviando, através do mercado, os sinais que influenciarão comportamentos mais ambientalmente responsáveis. A questão central para a nossa geração é se poderemos reverter a deterioração ambiental antes que o descontrole leve ao declínio econômico. E é à medida que aumenta tanto a escassez hídrica quanto a fome pela terra, é que as pessoas se desesperam. E é esse desespero de tentar sobreviver que os empurra através das fronteiras nacionais. Como o caso dos mexicanos, que muitas vezes morrem ao atravessar a fronteira pelo deserto do Arizona em direção aos Estados Unidos. A combinação da fome pela terra, escassez hídrica, erosão do solo, desertificação e elevação do nível do mar, ocorrendo em um só momento, é a receita para a migração humana em uma escala sem precedentes. A não ser que possamos construir uma ecoeconomia, o mundo que deixaremos para nossos filhos será realmente perturbador. É a partir disso que a reestruturação da economia depende da reestruturação fiscal. Em uma época onde tantas questões ambientais adquirem dimensões globais, é que os países geralmente buscam as lideranças das Nações Unidas. Com a fundação desse órgão ambiental internacional, muitos tratados foram instituídos em defesa ao meio ambiente. Como a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna em Perigo de Extinção, CITES, e a Conferência sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, em 1972, o qual deu legitimidade ao movimento ambiental internacional.
A criação de uma ecoeconomia dependerá de uma visão global compartilhada e uma percepção ampla da reestruturação fiscal necessária para a concretização dessa visão. Por isso, é de responsabilidade dos governos promoverem uma visão nacional de uma ecoeconomia e adotarem políticas econômicas ecologicamente definidas para construí-la. Isso exigirá um esforço sistemático para incorporar insumos de ecólogos na formulação da política econômica, especialmente na reestruturação de impostos e subsídios que ajudem o mercado a refletir a verdade ecológica. A construção rápida de uma ecoeconomia dependerá de uma ampla mudança de nossas prioridades públicas e em nosso comportamento privado, não apenas como consumidores, mas principalmente como ativistas da ecoeconomia. O comportamento das pessoas muda em função de novas informações ou novas experiências. Nosso objetivo é conquistar as mudanças necessárias na economia através de novas informações. Caso contrário, o ajuste inevitável poderá ser doloroso. Um exemplo é depender excessivamente do sistema educacional formal. Os distanciamentos, muitas vezes entre professor, aluno e tomadores de decisão, significam que essa abordagem é lenta demais para ajustar a tempo a reestruturação econômica. Considerando essa limitação de tempo, o mundo ficará necessariamente dependente dos veículos de comunicação para aumentar a conscientização pública. Só a mídia tem a capacidade para disseminar as informações necessárias no prazo disponível. Porém, a mídia é um fracasso em transmitir o quadro global. Um jornal pode informar que o gelo está derretendo no Alasca ou no Monte Kilimanjaro, mas deixa de observar que o gelo derrete em quase todo o mundo. Um relatório de pesquisa sobre o degelo de uma determinada geleira ou da calota polar é certamente manchete, mas a matéria crucial não tem uma cobertura adequada. Por isso, a disseminação da informação só terá sucesso caso os veículos de comunicação possam elevar a conscientização pública, a ponto de as pessoas apoiarem essas mudanças. Da mesma forma que a sociedade, as corporações têm interesse na construção de uma ecoeconomia, pois o selo verde é vantajoso economicamente, além de promover um futuro sustentável para nossos filhos. Poucas áreas da atividade humana têm sido tão dominadas por ONGs quanto o movimento ambientalista. De uma maneira geral, as ONGs surgem para preencher lacunas deixadas pelo poder público e privado. A maioria das ONGs é formada por grupos de interesse público e não grupos de interesse especial, e o uso da internet para mobilizar apoio político para ações ambientais está sendo um novo e valioso recurso no esforço para construir uma ecoeconomia. Individualmente, as pessoas também desempenham um papel importante no movimento ambiental global. Rachel Carson, por exemplo, autora do livro Primavera Silenciosa, é reconhecida mundialmente como fundadora do movimento ambientalista moderno. Seu livro, que trata do uso de agrotóxicos, abordou a ameaça às populações e ao descaso do governo dos Estados Unidos em responder a essa ameaça. Assim, ONGs e indivíduos são ferramentas para a conquista de muitas mudanças básicas, desempenhando um papel de destaque na conscientização pública quanto à mudança climática. Um limiar, conceito largamente utilizado em ecologia como referencial para a produção sustentável de sistemas naturais. É o ponto que, quando cruzado, pode causar mudanças rápidas e às vezes imprevisíveis numa tendência. No mundo social, os limiares de mudanças súbitas não são menos reais, embora possam ser mais difíceis de identificar e antecipar. Entre as travessias recentes mais dramáticas, está o declínio dramático do consumo de cigarro nos Estados Unidos. No início dos anos 60, fumar era cada vez mais popular entre os americanos, um hábito promovido agressivamente pelos fabricantes de cigarro. Então, em 1964, o Surgeon General dos Estados Unidos, autoridade máxima em saúde, divulgou um relatório sobre a relação entre fumo e saúde, o primeiro de uma série publicada quase anualmente desde então. Esses relatórios e a cobertura da mídia dos milhares de projetos de pesquisas gerados alteraram fundamentalmente o modo de pensar das pessoas, não apenas sobre seu próprio vício, mas também quanto à condição de consumidores passivos dos não fumantes.
Foi tão forte essa mudança de pensamento que em novembro de 1998, a indústria do tabaco, após ter arguido sob juramento durante décadas que não havia comprovação do elo entre fumo e a saúde, concordou em reembolsar os governos estaduais pelos custos anteriores dos serviços de saúde no tratamento de doenças relacionadas ao fumo. Esse acordo, com 46 governos estaduais, rendeu 251 bilhões de dólares. Essa revolução comportamental reduziu a tendência do consumo de cigarro nos Estados Unidos, caindo de um pico de 2.810 cigarros per capita em 1980 para 1.633 cigarros em 1999. O esforço global para reduzir a tendência mundial ao fumo começou com uma iniciativa de pesquisa e disseminação de informações por parte de um governo nacional. As informações dos incontáveis relatórios sobre fumo e a saúde ao longo de décadas foram divulgados regularmente por agências noticiosas e utilizadas por ONGs para mobilizar apoio para as restrições ao fumo. Vemos também essas mudanças ocorreram com a energia, por exemplo. A maioria dos líderes de economia energética percebe hoje que a mudança de uma economia baseada no carbono para outra baseada no hidrogênio é quase inevitável. As atitudes para com as várias fontes energéticas estão mudando. O carvão, que moveu a antiga revolução industrial, hoje é considerado um vilão. Poderemos fazer o que é preciso com a rapidez necessária? Sabemos que a mudança social frequentemente leva tempo. Na Europa Oriental foram 4 décadas desde a imposição do socialismo até seu declínio. 34 anos se passaram entre o primeiro relatório do Surgeon-Geral dos Estados Unidos sobre fumo e a saúde e o acordo marcante entre a indústria do tabaco e os governos estaduais. 38 anos se passaram desde a bióloga Rachel Carson publicou Primavera Silenciosa, o grito de alerta que provocou o movimento ambientalista moderno. Acelerar a transição para um futuro sustentável significa superar a inércia tanto das pessoas quanto das instituições. De certa forma, a inércia é a nossa pior inimiga. Como indivíduos, frequentemente resistimos a mudanças. Quando nos agrupamos em grandes organizações, resistimos ainda mais. Em nível institucional, buscamos mudanças maciças na indústria, particularmente a energética. Buscamos mudanças na economia de materiais, saindo de uma mentalidade do descarte para uma conscientização do ciclo fechado, reciclagem. A fim de que as necessidades alimentares futuras sejam satisfeitas adequadamente, precisamos de um esforço global para reflorestar a terra, conservar o solo e elevar a produtividade hídrica. Estabilizar populações significa literalmente uma revolução no comportamento reprodutivo humano, que reconheça que a possibilidade de um futuro sustentável só será possível se tivermos em média 2 filhos por casal. Este ponto não é discutível, é uma realidade matemática. O grande desafio que resta está na frente educacional. Como podemos fazer com que bilhões de pessoas no mundo entendam não apenas a necessidade de mudar, mas também como tal mudança pode gerar uma qualidade de vida muito melhor do que tem hoje? Talvez o maior desafio que enfrentamos seja a mudança de uma economia energética baseada no carbono para outra baseada no hidrogênio, saindo basicamente dos combustíveis fósseis para fontes renováveis de energia, como a solar, eólica e geotérmica. Com que rapidez poderemos realizar essa mudança? Poderá ser feita antes de causarmos danos irreversíveis, como o aumento desastroso do nível do mar? Não há meio termo. Poderemos trabalhar juntos na construção de uma economia sustentável? Ou conservaremos nossa economia ambientalmente insustentável até que ela entre em colapso? Esse não é o objetivo a ser negociado. De uma forma ou de outra, a escolha será feita por nossa geração, mas afetará a vida da Terra para todas as gerações futuras.
roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia pulada não quer mais rodar no sul. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua canta, mas eis que chega a roda que me carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, viola, roceira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar, mas eis que chega a hora